Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química. Nossa quarta aula aí do segundo bimestre, né? Estamos falando aí sobre a estrutura do átomo, né? Neste bimestre. E hoje nós vamos falar sobre semelhanças atômicas. Nós vamos falar sobre isotônios, isótopos, isóbaros e isoeletrônicos, certo? Beleza. Então, vamos lá, olha só. Os elementos são isotônios, deixa eu só tirar aqui para facilitar. Eu marquei, sublinhei na verdade de vermelho, né? O iso, né? E de lilás aqui algumas letras, tá? Por que que eu separei, sublinhei aqui de vermelho esse iso? Iso quer dizer mesmo, né? Quer dizer mesmo. E eu marquei esse N aqui na frente dos isótonos, porque quando eu tenho elementos, né, diferentes elementos químicos que têm a mesma quantidade de nêutrons, por isso que eu marquei o N, nós chamamos esses elementos de isotônios, certo? Agora, quando eu tenho os isótopos aqui, sublinhei o P, quer dizer que são elementos que têm a mesma quantidade de prótons, certo? Então, aqui a mesma quantidade de prótons e aqui a mesma quantidade de nêutrons, certo? Isóbaro, certo? Eu sublinhei aqui o A, né? O A nós sabemos que é a massa. Então, são elementos químicos que têm a mesma quantidade de massa, certo? E isoeletrônicos, né? Sublinhei aqui o elétron, né? Então, isso quer dizer o quê? Que tem a mesma quantidade de elétrons. Então, só para revisar, isótons são elementos, né? Elementos químicos assim diferentes, né? De composição diferente, certo? Mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Isótopos são elementos químicos, né? Diferentes um do outro, certo? Que tem a mesma quantidade de prótons. Isóbaros, né? Tem a mesma quantidade de massa. Isoeletrônicos, a mesma quantidade de elétrons, né? Beleza, olha só, nós sabemos que a massa, né, de um elemento químico, ela é igual à soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, certo? E se eu quiser encontrar os nêutrons, é o quê? A quantidade de nêutrons é igual ao quê? A massa menos prótons, né? Só passo para cá, isolo N, passo o P para cá, subtraindo, beleza? Muito simples, né? Então, vamos fazer o seguinte, bora ver isso na prática aqui, tem um exercíciozinho bem simples para a gente fazer aqui. Nós vamos fazer, olha só. X é isótopo do cálcio, né? E isotono do potássio. Portanto, o seu número de massa é. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa, o X, ele é o quê? Ele é isótopo do cálcio aqui, certo? Se ele é isótopo, quer dizer o quê? Que ele tem a mesma quantidade de prótons. Ou seja, se eu tenho 20 aqui, se o X é isótopo do cálcio, então a quantidade de prótons dele será igual. Então aqui a minha quantidade de próton, que fica aqui embaixo no elemento químico, é igual a 20, certo? E ele me fala o que também, certo? Olha só o que mais ele fala. E ele fala que ele é isotono do cálcio, certo? Então, olha só, temos aqui o cálcio aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar o cálcio aqui, só para a gente trabalhar com ele, olha só. Aqui em cima é só o número de massa e aqui o número de prótons, certo? Então, se X é isotono de cálcio, isotono, olha só, já marco o Nzinho aqui, quer dizer que tem a mesma quantidade de nêutrons, certo? Mas, professor, olha só, aqui eu não tenho, eu tenho só a massa e eu tenho prótons. Como é que eu encontro os nêutrons? Nós sabemos que, olha só, vou fazer de vermelho aqui, que nêutrons, né? Olha só que nêutrons é igual ao quê? A massa menos o próton, né? Então, olha só, nêutrons é igual a massa menos prótons. Então, olha só. Qual é a minha massa? Aqui, 41. Aqui a minha massa, né? E aqui a quantidade de prótons, né? Então, vai ser 41 menos
19. Então, minha quantidade de nêutrons aqui será igual a 22. Beleza, tranquilo. Então, eu sei que o meu número aqui de nêutrons, né, vou até colocar aqui, é igual a 22. Mas o problema está me pedindo o quê, professor? O problema está me pedindo a massa. Eu não tenho a massa. Mas, se eu tenho a quantidade de prótons, né? E tenho a quantidade de nêutrons, tem como eu encontrar a minha massa, não tem? Por quê? Olha só aqui novamente. Nós sabemos que a massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Então, eu só vou fazer essa soma aqui, olha só. Então, olha só, fazendo aqui bonitinho, a minha massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu tenho 20 prótons. Mais quantos nêutrons eu tenho? 22. Logo, a minha massa é igual a 42. Então, a minha resposta final é igual a 42. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Então, beleza. Então, isso aí, algumas semelhanças atômicas, tá? Olha só, gravem isso daqui, tá bom? Anotem no caderno, num cantinho aí, tá bom? E eu vou deixar uma atividade para vocês darem uma verificada aí, tá? No conhecimento de vocês, beleza? Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até a próxima.